Olá, minha amada! No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco com você sobre uma pergunta que muitas vezes me é feita. O meu marido não quer liderar, o que é que eu faço? A gente tem que olhar essa questão por diversos aspectos. A primeira delas é nós nos atentarmos ao que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, que eu vou pedir que você leia depois com calma, mas que certamente você já sabe que é aquele trecho que tem até como subtítulo os deveres conjugais, que fala que a esposa deve se submeter ao seu marido e que o marido deve amar a esposa porque ele é o cabeça depois de Cristo. Essa frase ali, ela traz muitas controvérsias e muita rejeição, porque as mulheres às vezes não entendem a submissão e o marido não entende a liderança em amor. Mas hoje nós não vamos falar sobre submissão, nós vamos nos concentrar em falar sobre a liderança do marido. A primeira coisa que eu quero te perguntar, se você tem atravessado essa dificuldade, é por que o seu marido não quer liderar? Essa pergunta pode trazer a resposta para o caminho que você vai tomar em seguida. Muitas vezes nós encontramos mulheres que se queixam que o marido não assume a posição de líder, mas na verdade elas são a maior sabotadora da liderança do marido. Muitos maridos decidem largar de mão a liderança que Deus ofereceu a eles para evitar um conflito com sua esposa, que simplesmente não permite que ele seja o líder do lar. Às vezes, minha amada, a falta de liderança do seu esposo está sendo sufocada pela sua falta de sabedoria em deixá-lo conduzir o seu lar. Muitas esposas dizem que deixam ou querem que o seu esposo seja o líder da casa, seja o líder do lar, conforme Deus estabeleceu, mas toda decisão que o seu marido toma é automaticamente confrontada ou refutada por ela. Muitas mulheres fazem chantagem emocional, elas usam os mais diversos argumentos para que a vontade delas prevaleça. Isso acontece às vezes no simples escolher o destino de férias. O marido quer ir para o campo, a esposa quer ir à praia. Ele, como líder, ele tem que decidir o destino das férias. Então ele decide que quer ir ao campo, mas você quer ir à praia. Então você começa a ficar choramingando e falando que não vai ser tão bom. Então, para evitar conflito, o seu marido cede a posição de líder, porque você não está deixando liderar. E olha que é uma coisa simples. Outra coisa que as mulheres se assustam em relação a deixar o marido ser líder é pensando que não vão mais poder dar nenhuma opinião no casamento. A mulher sábia, ela consegue expor a sua opinião, conduzir o seu marido para aquilo que ela acha que é melhor e se submeter se a decisão dele for diferente da sua. Os maridos precisam ter esposas que respeitem a liderança deles. Mas suponhamos que esse não seja o seu caso, que você não sufoca a liderança do seu marido, que você não se opõe a ela, mas ele simplesmente não toma a posição de líder. Seja a mulher sábia, a mulher que conduz e estimula a liderança do seu marido. Peça a Deus as estratégias que façam com que você comece aos poucos a transferir responsabilidades para o seu esposo e deixe que ele faça o que tem que ser feito. Eu acho sempre interessante que às vezes o simples trocar de uma lâmpada pode auxiliar você a dar a liderança ao seu esposo. Às vezes as mulheres, hoje nós somos muito práticas, nós fazemos praticamente tudo. Uma lâmpada queimada, para nós não é mais obstáculo, a gente não precisa esperar alguém trocar uma lâmpada, a gente sabe pegar uma escada, subir em algum lugar e trocar. Mas se você tem um esposo que tem dificuldade de assumir o papel de liderança, comunique a ele: a lâmpada está queimada, meu amor, eu preciso que você troque. E se ele disser: não, troca você fala: não, eu vou deixar você trocar, você faz isso melhor. Dê um elogio, conquiste ele no elogio, fala: não, você vai fazer esse serviço melhor do que eu. Ainda que ele demore um dia, 2, 3, espere e ore, mas deixe que ele faça para que ele perceba que ele precisa tomar uma atitude, que ele precisa liderar, que ele precisa assumir alguns papéis que são dele dentro do casamento.
Isso não te inferioriza, isso não faz de você uma mulher capacho, como muita gente da sociedade quer passar, né? Que a mulher que se submete ao marido, a mulher que deixa o marido liderar, ela não tem valor, ela não tem opinião própria. Isso não é verdade. Uma mulher, para se deixar liderar pelo esposo, ela tem que ser uma mulher forte, ela tem que ser uma mulher sábia, ela tem que ser uma mulher de muita estrutura e valor. Porque ela precisa, às vezes, reconhecer que o papel que Deus deu a ela foi de auxiliadora. A liderança vem do esposo. Isso também não significa que você deve se omitir em relação aos papéis espirituais. Deus constituiu o homem sacerdote do lar. É função do homem construir a educação cristã dentro do lar, fortalecer essa educação cristã. Mas às vezes você é casada com um esposo que ainda não tomou uma posição cristã, ou com um esposo que ainda não percebeu esse estalo que Deus precisa levantá-lo como líder espiritual. Então, você pode sim continuar instruindo seus filhos espiritualmente, sem usurpar a liderança do seu esposo. Seus próprios filhos observam se você é ou não alguém que respeita a posição de autoridade do marido, do pai deles. Então, minha amada, observe o que envolve a questão de meu marido não quer liderar. Será que ele realmente não quer liderar? Ou se você tem usurpado a liderança dele? E se ele realmente não quer liderar, quais as estratégias que você pode usar em oração para que o seu marido se levante como líder no seu lar? Deus criou todas as coisas e estabeleceu uma ordem para elas. E isso significa que o marido lidera e a esposa auxilia. Se você tem isso em mente e tem Deus do seu lado, porque foi Ele que estabeleceu assim, com certeza as coisas no seu lar vão entrar na ordem e no consenso do qual Deus estabeleceu. Não esqueça de honrar a liderança do seu marido, consultando sempre ele quando for tomar uma decisão, pedindo a opinião dele, respeitando a opinião dele, honrando a opinião dele, nas coisas mais simples e às vezes em coisas até mais complexas. Porque nós precisamos entender que a partir do momento que Deus confia a liderança ao homem, Deus também vai cobrar do homem a responsabilidade pelas escolhas que ele tem feito. Não é uma missão fácil, querida, principalmente se você cresceu em um lar onde a estrutura do seu lar era que sua mãe liderava. Mas vamos romper com esse padrão e vamos permitir que o nosso esposo lidere. Vamos auxiliá-lo, vamos erguer os nossos maridos à posição de liderança, porque como esposas sábias, nós podemos fazer que os nossos esposos brilhem, porque nós estamos auxiliando que ele brilhe. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a esse respeito. Faz o teu comentário aqui para que eu possa conhecer um pouco a tua visão, conhecer um pouco o que você pensa sobre esse assunto. Não esqueça de avaliar o vídeo com gostei, isso também é importante para o nosso canal, isso também faz a diferença. Divulga o nosso canal nas tuas redes sociais, com as amigas, nos grupos que você faz parte. Muitas mulheres precisam conhecer e aprender um pouco mais sobre casamento, sobre as coisas de Deus, e você pode ser um instrumento divulgando o nosso canal para que ele chegue até essas mulheres. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!